Estados Unidos abre investigação por práticas comerciais desleais do Brasil. O governo Lula não tem um dia de paz. Nós vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Mais punições podem estar a caminho do Brasil? É o que a gente vai entender aqui com o nosso queridíssimo correspondente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Tudo bem, Geisiane? Uma saudação especial à nossa audiência aqui do Jornal da Oeste, que, como sempre, enche aí de likes a nossa transmissão. Olha só, você disse que a administração Lula não tem um dia de paz. Eu diria que não tem meio dia de paz. Isso porque é notícia ruim de manhã, à tarde e à noite. Agora, nós temos, então, a abertura aí da sessão 301, uma investigação, não é, das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, que eu estou chamando, Geisiane, de uma auditoria. É isso que o governo americano se propôs a fazer diante das relações comerciais com o Brasil. Uma completa auditoria, inclusive. Quem poderia imaginar que a 25 de março pudesse caindo, aspas, pente fino do governo americano? Mas foi isso que aconteceu. E olha só, eu quero trazer aqui uma declaração importante do secretário de Tesouro dos Estados Unidos da América. Ele declarou o seguinte, o Scott Bessent, abre aspas aqui para ele: os dias de práticas comerciais desleais acabaram. Graças ao presidente Trump, este governo está extremamente focado em garantir os melhores acordos comerciais para o povo americano. O mercado está olhando para o futuro e entende claramente que esses acordos beneficiarão tanto os Estados Unidos quanto a economia global. Fecha aspas. Vale lembrar que, por exemplo, a Indonésia ontem conseguiu adiantar um acordo com a administração Trump. Inclusive, o Trump elogiou o presidente do país da Indonésia. Agora, voltando um pouco sobre essa questão, não somente da investigação, mas da tentativa do governo brasileiro de abrir um canal de negociação com a administração Trump, não importa o mensageiro, e sim a mensagem. E o governo, aparentemente, está fechando o olho para a mensagem que deve ser enviada a Washington. Donald Trump deixou bem claro, o presidente americano foi bem específico na carta que ele publicou justamente há uma semana. Hoje completa uma semana. O tempo está passando. E ele foi bem específico sobre a questão daquilo que ele define ser uma caça às bruxas ao presidente Bolsonaro, à família e também apoiadores. E a questão de eleições no Brasil, que precisam ser naquilo que Donald Trump considera eleições justas, sem tratar destes pontos, sem falar também da questão da liberdade de expressão. São 3 os pontos. Não importa o mensageiro, pode ir quem for lá que vai dar com a porta na cara. A mensagem é o importante e, aparentemente, o governo Lula não está sabendo interpretar a carta que o Donald Trump enviou. Falando em carta, a gente tem informação também do vice-presidente do Brasil que os Estados Unidos ainda não responderam uma carta de 2 meses atrás e eles querem uma resposta dessa carta. Devo dizer que essa carta já está completamente desatualizada, justamente pelo atual contexto. Então agora vem a sessão 301, que será realmente um pente fino, uma auditoria nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Geisiane. Ivan, e a gente ainda tem outras questões a respeito aí de tudo que está acontecendo no Brasil e Estados Unidos. A gente tem informação do portal Metrópolis, por exemplo, em relação ao AGU, que se comporta como AGG. O Jorge Messias deu declaração ao portal Metrópolis culpando as Big Techs americanas. A carta foi claríssima, dizendo que o Brasil atacava empresas digitais americanas, se referindo justamente às Big Techs. E a gente tem justamente o AGU falando a respeito disso. Ele também escreveu um artigo no The New York Times, defendendo a tal da soberania brasileira, daquela forma completamente atrapalhada, né? E aí eu queria saber de você como que isso poderia impactar essas falas do AGU. A gente está vendo, portanto, mais uma instituição formal da política brasileira se levantando contra ao governo americano. Como que isso repercute aí fora, se tem esse poder, né, se eles estão conseguindo, como que os Estados Unidos estão enxergando isso? O Jorge Messias, ele escolhe o alvo errado. Criticar as Big Techs neste momento não é produtivo. Big Techs essas que contribuíram, digamos assim, com o andar das eleições de 2022. Agora, o Jorge Messias, ele reclama das Big Techs. Ainda nesta quarta-feira, Geisiane, o Rumble e a empresa do Donald Trump, a Truth Social, entraram de novo com uma ação na Justiça dos Estados Unidos
por conta da tentativa, ou pelo menos do pedido do ministro Alexandre de Moraes de bloquear uma conta do jornalista, colega aqui, do Rodrigo Constantino, na última sexta-feira. Quer dizer, olha a disparidade, a distância da realidade que o Jorge Messias está. No momento que ele faz essas declarações, nós temos uma ação correndo, mais um pedido lá de uma empresa americana, a Rumble é considerada uma dessas big techs, entrando com uma ação nos Estados Unidos contra um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Olha a disparidade, né? Como eu disse, da realidade. O Jorge Messias talvez não tenha acompanhado os noticiários, e eu acredito que nesse momento atacar a Big Tech era a última coisa que eu faria se eu estivesse no governo, viu, Gesiane? Jorge Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente Ivan Kleber. Sua pergunta. Falávamos ainda há pouco, você comentava sobre a 25 de março, principal rua de comércio popular de São Paulo, relacionada aí a problemas americanos. Ali, os americanos estão bronqueados porque ocorre uma pesadíssima venda de marcas de empresas norte-americanas completamente ilegais. Parecem a marca, mas não são, e isso causa prejuízos inimagináveis aos Estados Unidos da América. Esse pente fino que vem aí nessa auditoria via a regra 301, o que pode representar também para o Brasil? Será que eles vão investigar se nós estamos, de repente, utilizando produtos chineses atravessados e que acabam sendo também exportados para os Estados Unidos como se fossem brasileiros, mas na verdade não são? Mas com certeza, Serrão, um dos principais pontos dessa auditoria é justamente entender até onde vai a capacidade de penetração chinesa no comércio brasileiro via meios, digamos, considerados poucos republicanos. Eu fiquei muito surpreso com a decisão do governo americano de investigar a questão da 25 de março. Agora, por outro lado, Serrão, mostra como as autoridades americanas, como as agências de inteligência, por que não, dos Estados Unidos estão monitorando a situação. O governo Lula trouxe a lupa, uma lupa que estava longe do Brasil, uma lupa que estava preocupada com Taiwan, com o Oriente Médio, com a guerra da Rússia e da Ucrânia. O governo Lula foi lá e trouxe essa lupa para dentro do Brasil. E essa lupa vai mostrar muita coisa que até então a gente não sabia, não tinha conhecimento. Serrão, você é um jornalista com muita experiência, eu admiro a sua trajetória. Enfim, quando que você imaginou, e a audiência, por favor, deixem aí nos comentários, quando que nós imaginamos que o governo americano pudesse abrir uma investigação do comércio realizado na 25 de março? Bem-vindo aí aos anos do governo Lula. Muito por conta do BRICS, essa ânsia do governo Lula de trocar a moeda, trocar o dólar, as negociações, abraçar o Irã, a Rússia, a China. Isso ia custar caro, vai custar caro, e agora o Brasil está sob uma auditoria dos Estados Unidos. Gesiane, eu devolvo com você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.